Fala galera do Partiu Enem, tudo bem? Estamos de volta, dessa vez comentando a prova da FACIPAC que aconteceu neste domingo, aqui, agora, neste mês de maio de 2017. Então pessoal, recente demais, você deve estar aí curioso de como que se faz algumas questões. Teve gente que eu já conversei, que já mandou e-mail, que já me procurou presencialmente aqui na Academia das Específicas e veio perguntar o seguinte: professor, a prova estava difícil, eu quero saber como resolve essa e essa questão. Então, para você que tem dúvida, para você que quer ver esse comentário, ou apenas que está estudando normalmente e quer conhecer novas questões de física, vamos juntos, prova FACIPAC, vem na tela. Olha só. Muito bem. Então vamos lá, física comigo, uma lente esférica, acompanha aí, questão 28. Uma lente esférica é uma associação de dois dióptros, sendo um deles esférico. Suponha que um objeto está localizado a 30 centímetros de uma lente convergente de distância focal 10. Qual a alternativa caracteriza a imagem do objeto formada pela lente de forma correta? Então, peraí, olha só o dado importante pra gente, ó. O objeto está a 30 de uma lente convergente de distância focal 10. Então, o desenho é mais ou menos esse aqui, ó. Lente convergente, objeto está aqui atrás, a 30 centímetros, esse P aqui é 30, e a distância focal está a 10. Nós temos foco-objeto, o foco-imagem, o ponto antiprincipal é o dobro do foco, não é isso? Então está aqui o antiprincipal, que está a 20, ponto antiprincipal, que está a 20. Muito bem. Então o que a gente consegue perceber com esse esboço feito aí? Conseguimos perceber que o objeto, ele está, gente, antes do ponto antiprincipal. Lembra que nós temos alguns casos de formação de imagem, quando se fala de lente convergente. Nós temos 5 casos, né? Que se assemelha àqueles casos lá do espelho côncavo. Então lembra que quando o objeto está antes do antiprincipal, a imagem vai ser formada real, invertida e menor. Em cima do antiprincipal, ela é real, invertida e igual, mesmo tamanho. Entre o antiprincipal e o foco, real, invertida e maior. Sobre o foco, objeto sobre o foco, gera uma imagem que é imprópria. É aquela imagem que não é formada pelo cruzamento dos raios, porque os raios saem paralelos, imagem própria. E quando o objeto está entre o foco e o centro óptico aqui, nós temos uma imagem virtual, direita e maior. Muito bem? Bom, se ela está antes do antiprincipal, pessoal, imagem formada é real, invertida e menor. Opa, real, invertida e menor, vamos marcar qual letra aí? Letra D de Danete, marca a letra D, essa é a resposta. Professor, eu quis desenhar os raios e encontrar essa imagem sendo formada. Não tem problema, galera, olha só. Pega um raio, vamos pegar um raiozinho laranja, e vamos tentar montar aqui, ó. Raio que vai paralelo, converge, passa por onde? Converge, nossa, converge, nossa, converge, beleza, professor dislexo. E passa pelo foco, que maravilha. E outro raio, raio que vai pelo centro óptico. Raio que vai pelo centro óptico, atravessa sem sofrer desvio. Então olha ali, centro óptico, vai ser esse aqui, ó. Olha que bacana. E aí a imagem formada vai ser uma imagem formada aqui. Tá aí. E essa imagem, pode perceber, ela é uma imagem invertida. Toda imagem invertida é real. E ela é uma imagem menor. Por isso ficou a letra D. Bacana? Joia. Então nós temos várias formas de resolver o problema. Vamos buscar a questão 29. Urano é o 7º planeta do Sistema Solar. O 3º maior e pertence ao grupo de planetas conhecidos como gigantes gasosos. Considerando a distância média de Urano ao Sol, de aproximadamente 3 bilhões de quilômetros, qual é o período T, em segundos, necessário para Urano completar uma volta completa em torno do Sol? Dados: constante universal da gravitação, 7 × 10⁻11 Nm² por quilograma quadrado. E massa do Sol, 2 × 10⁻30 kg.
Gente, eu quero o período. Muito bem, como é que nós vamos resolver essa questão? Vamos fazer o seguinte, ó. Quando um objeto está orbitando um aço central, esse objeto, ele tem algumas forças atuando sobre ele. Ele tem a força gravitacional, que puxa ele em direção ao nosso Sol, ok? Essa força gravitacional é a força que atua sobre ele, logo ela é a própria força resultante. Então a resultante é a própria força gravitacional. E essa força resultante, ela é centrípeta. Força resultante centrípeta é mv quadrado sobre r. Força gravitacional é g, mzão, mzinho, sobre a distância ao quadrado, que é o raio ao quadrado. A distância, gente, é a distância entre os dois elementos. Essa distância aqui, ó, raio de órbita, é o r. Aqui eu tenho uma maçona do Sol, aqui eu tenho uma massinha do corpo. Tudo bem? Então nós podemos cortar já de cara, ó, as massinhas. E podemos cortar esse raio com esse quadrado aqui. Ótimo? Pessoal, olha só o que eu vou fazer agora. V ao quadrado. O que é velocidade? Não é espaço sobre tempo, mas está ao quadrado. Espaço ao quadrado, tempo ao quadrado. G, mzão sobre R. Qual o espaço percorrido em uma volta ao redor do Sol? Vai ser um espaço de 2πr, não é? Comprimento da nossa circunferência. Então isso aqui é 2πr ao quadrado. E o tempo gasto para isso é o período ao quadrado. Isso é igual a gm sobre r. Então, ó, 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado, vezes r ao quadrado. O r que está dividindo de um lado passa para cá multiplicando. O gm passa dividindo e o t quadrado passa para lá. Lembre-se que eu estou atrás do t quadrado, né? Aliás, do t. O problema me pede qual é o período. Muito bem. Assim sendo, nós podemos aqui começar a botar valores. Olha, o período ao quadrado vai ser 4 π quadrado vezes r ao quadrado vezes r é r ao cubo. Qual é essa distância aí que ele está falando de r vezes r, r ao cubo, né? Ele está juntando aqui, gente, juntando aqui esses dois caras, ó. R ao quadrado com r, isso aqui vai virar r ao cubo. Então, quanto vale esse r? Vamos voltar? A distância média, que é o nosso r, é de 3 bilhões de quilômetros. Bilhão, 10 a nona, quilômetro, 10 a terceira, para passar para metro. 10 a nona vezes 10 a terceira dá 10 a 12 metros. Então vamos colocar isso lá. 10, 3, né? 3 vezes 3 bilhões. 3 vezes 10 a 12 ao cubo sobre gm. Quanto vale o g? 7 10 a menos 11. Menos 11 vezes. Quanto vale a massa? Volta. 2 10 a 30. Tudo bem? Joga para cá e continua a brincadeira. Esse período ao quadrado será 4 π ao quadrado vezes 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 10 a 12 ao cubo, 10 a 36. Sobre 7 vezes 2 aqui embaixo nós temos 14. 10 a menos 11 com 10 a 30, nós temos 10 a 19. Conserva a base e somos expoentes. Bacana? Beleza. E agora? E agora, vamos fazer aqui essas potências, né? Olha só que bacana. T quadrado vai ser... Bom, primeiramente, antes de mais nada, nós podemos pegar o 10 a 36 com 10 a 19. Conserva a base e subtrai os expoentes. 10 a 36 com 10 a 19 vai dar 10 a 17. Legal? Muito bem. Agora vamos brincar com esses números. Vamos brincar com esses números. Em relação aos números, o 4, vamos deixar ele quieto. Vamos deixar quieto, tudo quieto aqui, ó. Tudo quieto. 4π é 4 π quadrado
vezes 27 sobre 14. O quadrado passa na forma de raiz. Não é isso? O quadrado passa na forma de raiz. Então, deixa eu só ajustar aqui em cima para você não se confundir. O 4π quadrado vezes 27 sobre 14 vezes 10 a 17. Então, esse período vai ser 4 na raiz dá 2. Π quadrado dá π. E aí a raiz disso tudo. E quando eu falo isso tudo, eu estou falando 27 sobre 14 vezes 10 a 17. E 27 sobre 14 vezes 10 a 17 é justamente a resposta do problema que ficou na letra B de bola. Tá aí. Vamos marcar? Marca a letra B, ó. 2π raiz de 27 sobre 14 vezes 10 a 17. Então, gente, a letra B, mas olha só. No original, essa raiz ela vem até aqui, ó. Ó, tá bom? A raiz de 17 está dentro. E até foi assim que nós fizemos a conta, não é? Ó, lembrando aqui, ó. Ó a nossa conta aqui. A raiz, tá vendo? Olha para cá. A raiz está pegando até o 10 a 17. Tudo bem? Então é a letra B mesmo. Você que está com a prova original, você está vendo isso aí. Bacana? Vamos para a próxima? Ao entrar em um supermercado, um morador de Brasília deparou-se com o seguinte anúncio: lâmpadas do tipo LED, Light Emitting Diode, economizam muito mais energia que outros tipos de lâmpadas. Querendo economizar energia, esse morador comprou uma lâmpada LED de 18 watts e em casa a utilizou para substituir uma lâmpada de 100 watts. Então ele está usando a lâmpada de 18 para substituir uma de 100. Qual é a economia de energia elétrica em 1 hora? Em quilowatt-hora. Primeiro eu preciso em quilowatt, e depois eu multiplico pela hora. Tudo bem? Bom, a economia que eu tenho aqui, ó, ele está trocando uma de 100 por uma de 18. Então, na verdade, ele está economizando quanto? Está pegando 100 watts e está trocando por uma de 18. A economia é uma coisa menos a outra. Isso vai me dar 82 watts. 82 watts é o mesmo que 0,082 kW. Por quê? Porque quilowatt, quilo, eu divido por 1000. Muito bem. Só que é quilowatt-hora. Quilowatt vezes hora. Só que ele quer em 1 hora. Então 0,082 vezes 1 hora, isso vai dar 0,082 kWh, que está na letra B. Então essa questão foi uma das questões mais fáceis que nós tivemos aí nesse bloco de questões da FACIPLAC, segundo de 2017. Segundo vestibular de 2017. Bacana? Questão bem direta, bem rápida. Certeza que você acertou. Ou se você não fez o vestibular, certeza que você aí só na leitura já conseguiu matar. Vamos para a próxima. Questão de número 31. Olha esse textão aí. Vamos ler o textão? Quando um condutor elétrico é atravessado por uma corrente elétrica, aparecerá espontaneamente um campo magnético em sua volta. Esse efeito foi descoberto por Ørsted, que percebeu por meio de experiências que uma agulha magnética posicionada paralelamente a um condutor elétrico sofreria deflexão significativa em relação à sua posição original. Ørsted publicou os seus resultados, mas limitou-se a uma análise qualitativa do fenômeno. Após a publicação, 2 físicos franceses, Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, deduziram uma lei que descrevia matematicamente o campo magnético que era gerado, lei que passou a ser conhecida por Lei de Biot-Savart. Suponha um fio comprido e retilíneo. A intensidade do campo magnético é igual a 2 a menos 6 Tesla, em um ponto situado a 4 centímetros do fio. Utilizando a Lei de Biot-Savart, assinale a alternativa que indica o valor correto da corrente elétrica em amperes. Utilizando a Lei de Biot-Savart, assinale a alternativa que indique o valor correto da corrente elétrica em amperes que percorre todo o fio, dado que o miséria é 4π 10 a menos 7 Tesla metro ampere. Ok, Tesla metro por ampere. Qual é a lei de Biot-Savart para um fio? A lei de Biot-Savart para um fio é essa aqui, ó. B, campo, é igual a μ0 I, μ0 vezes I, sobre
2 vezes o π vezes a distância, o ponto na distância. Vamos pegar os dados do problema. Qual foi o campo proposto por ele? Volta. O campo magnético é 2, 10 a menos 6. Vamos por aqui, ó. Igual. Qual é o μ0? 4π 10 a menos 7. A corrente eu estou afim, não é isso? Corrente eu estou afim. Sobre 2π vezes a distância. Qual foi a distância no problema que ele deu? Um ponto situado a 4 centímetros do fio. Passa isso para metro, tá? 0,04 metros. Então vamos passar isso aí para metro, para tudo ficar legal. 4 vezes 10 a menos 2 metros. Passamos? Agora é só a gente fazer essa conta. Bom, antes de mais nada, cortar algumas coisas aqui, ó. O π corta com π, 4 corta com 4. Então nós vamos ter que o i vai ser 2 vezes 2, 4. Do lado de cá, ó, 10 a menos 7 com 10 a menos 2, dá 10 a menos 5. Passa para lá e sobe. Isso vai dar 10 a menos 1, ou seja, 0,4 amperes. Essa é a minha corrente. Tem letra? Letra D. Então marque aí letra D, é a resposta dessa questão de número 31. Questão de número 31. Bacana? Muito bem. Próxima. Uma onda harmônica de 30 centímetros de comprimento e 2 centímetros de amplitude desloca-se ao longo de uma corda. A corda tem comprimento total 60 metros e massa 400 gramas. Está tracionada por uma força de 20 newtons. Qual é a frequência angular da onda em radianos por segundo? Gente, muita gente me perguntou sobre essa questão. Professor, o que é frequência angular? É o ômega. É o ômega. Professor, frequência angular é o ômega? É. Olha a unidade que ele deu. Ele deu a deixa para você aqui, ó. Radianos por segundo. É uma velocidade isso. Radianos por segundo. É o quanto que ele anda em radianos a cada segundo. Isso é um ômega. Ok? Muito bem. E como é que eu vou resolver esse problema? Bom, se é uma onda, estou falando de uma corda, e ele me deu força, automaticamente, quando eu falo de uma corda e tenho uma força na história, eu lembro da fórmula de Taylor. Qual que é a fórmula de Taylor, galera? A fórmula de Taylor é aquela fórmula que fala assim, ó. V é igual a raiz da força tensora sobre a densidade linear da corda, né? O μ da corda. Só que esse V é o lambda vezes F. É igual a raiz da força tensora sobre a densidade linear da corda. O que é o μ? Lembra que o μ é a massa sobre o comprimento. Massa sobre comprimento. Tudo bem? Beleza. Gente, lambda vezes. Você concorda comigo que frequência, eu tenho que chegar em ômega. Frequência está ligada a ômega, não tá? Eu sei que o ômega é o 2π vezes F. 2πf. Ah, então F é igual a ômega sobre 2π. Aham, então isso aqui é ômega sobre 2π. Igual a raiz de t, multiplica pelo inverso de baixo, vezes L sobre N. Será que agora eu consigo fazer? Vamos terminar de ajustar? Ômega é 2π, passa para lá multiplicando, divide pelo lambda, raiz de t vezes L sobre N. Ok, ok, ok? Beleza? Então agora, gente, continua para cá. Quem é esse ômega? 2π sobre o meu lambda. Quanto é que é o lambda? Volta lá. Uma onda harmônica de 30 centímetros de comprimento. Esse é o lambda. Só que em centímetro eu passo para metro. 0,3 metros. 0,3. Raiz da força tensora. Esse T não é período. Esse T é a força tensora. Então a força de 20. Beleza? Aqui 20 vezes comprimento, 60 metros, dividido pelo L, aliás, dividido pelo M, massa.
A massa no texto, gente, ele fala aqui, ó, 400 gramas. 400 gramas é 0,4 quilos. Oba! 0,4 quilos. Vamos fazer essa continha? Ômega vai ser 20 vezes 60. 20 vezes 60 é 1.200. Então, raiz de 1.200 sobre 0,4. Turma, você concorda comigo que raiz de 1.200? 1.200 não é 12 vezes 100? 1.200 não é 12 vezes 100? Então, eu vou fazer assim, ó. Ó, vê se fica legal para vocês aí. 2 vezes 6, 12 vezes 100. Professor, para que você está fazendo esse absurdo? Uai, porque a raiz de 100 eu consigo tirar. A raiz de 100 é 10. Então 10 fica lá do lado de fora. Tá aí. E sobra aqui 12 sobre 0,4. 12 dividido por 0,4. Continua para cá. Esse ômega, então, será o seguinte. 2 vezes 10 sobre 0,3 é 200 π sobre 3. Raiz de quem? 12 sobre 0,4 é 30. Esse é o meu ômega. Olha lá, 200 π sobre 3 vezes raiz de 30. Tá aí, letra A de amor. Beleza, gente? Letra A de amor. Bacana? Então tá respondido, então, mais uma questão. Questão de número 32 dessa provinha que vocês resolveram aí no domingo. FACIPLAC. Você que está se preparando para outros vestibulares, tá aí mais uma questão. Faltam duas. Gente. Olha que questão bacana que vem por agora, tá? É uma questão de hidrostática muito legal. Gostei muito da estrutura da questão, que aplicou bem a relação peso-empuxo. Vamos ver. Próxima questão. Questão de número 33. Um corpo maciço e homogêneo flutua na água com 90% do seu volume submerso. Então, peraí. O cara está flutuando, o corpo está flutuando na água com 90% do seu volume submerso. Então, o volume submerso é 90%, 0,9 do volume. Esse mesmo corpo, quando colocado em outro líquido, flutua com 80% do seu volume submerso. Então, em outro líquido, o volume submerso é 80%, 0,8 do volume. Qual a massa específica? Massa específica, ele está pedindo a densidade desse líquido em quilogramas por metro cúbico. Sabe que a massa específica da água é 10/3. Gente, não está flutuando? Quando ele usa esse termo aqui para nós, flutua, eu tenho que automaticamente linkar que o peso é igual ao empuxo. Tá? Falou flutua, você vai garantir que o peso é igual ao empuxo. Então, se o peso é igual ao empuxo, o peso é a massa vezes a gravidade, e o empuxo é a densidade, gravidade, volume submerso, ou volume deslocado. Então, primeiro pensando na estrutura da água. A massa, o peso é massa vezes gravidade, do corpo. O peso do corpo. O empuxo é a densidade do líquido, gravidade, vezes o volume que está o quê? Submerso. Então, pensando na água, a massa do corpo, ele deu a massa do corpo? Não. Então, a massa do corpo, corta gravidade com gravidade, vai ser igual densidade do líquido. Qual a densidade da água? 10/3 quilograma metro cúbico, vezes o volume submerso. Qual o volume submerso na água? Volta. Na água, 0,9 V. Isso é 0,9 V. Então, muito bem. Só que densidade, pessoal, densidade é a massa sobre volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Ok? A massa é a densidade vezes o volume. Estou falando aqui do volume do corpo. Densidade também é do corpo. Então, isso é igual a 10/3 vezes 0,9 vezes o volume. Esse volume é do corpo. Então, esse cara corta com esse cara. Densidade do corpo, pessoal, vai ser 0,9 vezes 10/3 quilogramas por metro cúbico. Maravilha? Partiu. Essa
é a relação para a água. Agora, e para o outro líquido? Ele cita outro líquido. Se ele está citando outro líquido, vamos pensar assim, o peso é igual ao empuxo. O peso do outro líquido é a massa vezes a gravidade do corpo. O empuxo é a densidade, gravidade e volume. Submerso, densidade do líquido. A gravidade eu posso cortar. Observe que o que esse cara quer, é a densidade desse outro líquido. E a massa aqui, eu posso trocar por densidade vezes volume. Isso do corpo. Aqui vai ser a densidade do líquido vezes o volume submerso. Só que o volume submerso, o que é o volume submerso? Desse outro líquido. Volta a fita? Ele é 80%. Ele é 0,8 V. Oba! Então ele é, olha aqui, 0,8 V. O V daqui corta com o V daqui. Densidade do corpo é 0,9 vezes 10 a terceira. Isso é igual à densidade do líquido vezes 0,8. Passo 0,8 dividindo. Densidade do líquido é 0,9 10 a terceira sobre 0,8. Ou seja, 9 oitavos vezes 10 a terceira quilogramas metro cúbico. 9 oitavos 10 a terceira, letra A também. Então tá aí, resposta dessa questão. Letra A. Belíssima, não é? Tá na tela aí, ó, dá pausa e verifica. Belíssima questão, muito boa. Muito legal. E aí, gente, nós corremos para a última questão. Esta última questão é uma questão que trabalha com temperatura. Então, essa questão que veio com um texto legal, mas a questão extremamente tranquila. Vamos ler? Vamos lá comigo. A temperatura é provavelmente uma das grandezas físicas mais medidas e controladas. A temperatura está, de algum modo, presente nas mais variadas situações, desde o nosso dia a dia até a investigação científica. As grandezas e os fenômenos físicos dependem quase sempre da temperatura, o que a torna um parâmetro da maior relevância. Além disso, é uma variável importante na termodinâmica. A respeito do conceito de temperatura e termometria, assinale a alternativa correta. Então ele fala do conceito de temperatura, né? Olha lá. Letra A. Dois corpos em equilíbrio térmico entre si devem estar em equilíbrio térmico com um terceiro corpo. Nada a ver, né? Ele quis falar da lei zero da termodinâmica, que diz que dois corpos, quando um corpo está em equilíbrio com um segundo, e um terceiro corpo está em equilíbrio também com o segundo, é porque o primeiro está em equilíbrio com o terceiro. Mas não tem nada a ver com o que ele disse aí, ele quis aí confundir. Errado. Letra B. Ao se medir a temperatura de um corpo, todos os termômetros indicam a mesma temperatura. Que isso? Para, né? Eles não têm a mesma medição. Um termômetro em Fahrenheit não tem a mesma medição que o termômetro em Celsius. Parou. Letra C. As escalas Fahrenheit e Celsius só se diferenciam pela escolha de temperatura do ponto de ebulição. Não. Fusão também, as outras. Para com isso. Errado. Letra D. O grau Fahrenheit possui o mesmo tamanho que o grau Kelvin. Não. O Fahrenheit é graduado de 1,8 a cada 1,8, né? Então, da fusão até a ebulição tem 180 pontos. O Kelvin tem 100, tá? Assim como o Celsius. Por isso a letra E é a correta. O grau Kelvin possui o mesmo tamanho que o grau Celsius, né? São escalas centígradas, divididas em 100 partes entre fusão e ebulição. Marca a letra E e aí, por fim, nós chegamos. Bacana, bacana? Então, beleza, gente. Acabamos por aqui. Todas as questões respondidas. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, pablo@aulamóvel.com.br. E lembre-se, aqui no partiuenem.com nós estamos fazendo de tudo para poder ajudar na sua aprovação e no seu sucesso. Então, virão vários vídeos por aí comentando provas, dando dicas. Verifique no nosso canal no YouTube um pouco mais desse conteúdo que a gente tem para você. Bacana? São os melhores professores de Brasília e do Brasil na sua casa diretamente, estudando contigo. Grande abraço e até a próxima!